Todos precisam de notícias. Todos são produtores de notícia. O jornalista tem necessidades suplementares. Os jornalistas vivem sob a tirania do tempo. Hoje não há notícias. Os acontecimentos podem surgir em qualquer parte, a qualquer momento. As atividades cotidianas de construir acontecimentos são guiadas pelos fins em vista de cada um. Os acontecimentos constituem um imenso universo de matéria-prima. A estratificação deste recurso consiste na seleção do que irá ser tratado, ou seja, na escolha do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir a existência pública de notícia, numa palavra, ter noticiabilidade. New Promoters. Os promotores da notícia são aqueles indivíduos e seus associados que identificam e tornam assim observável uma ocorrência como especial. New Assemblers são os profissionais que transformam um perceptível conjunto finito de ocorrências promovidas em acontecimentos públicos através de publicação ou radiodifusão. Estes são os jornalistas. News Consumers, consumidores de notícia, são aqueles que assistem a determinadas ocorrências disponibilizadas como recurso pelos meios de comunicação social. Executor e informador. Segundo Mallott e Lester, executor é o que faz o acontecimento, participa do acontecimento. Informador é o que não participou do acontecimento, mas assume o papel de informar os mídia sobre a existência do acontecimento. Promoção. O ator presencia um fato público e torna público para um grande número de pessoas. A promoção é realizada tendo em vista o impacto público que se espera ter. Promovendo o inimigo. Os promotores também têm acesso a promover atividades de outros, incluindo indivíduos cujos propósitos são os opostos aos seus. Um exemplo disso são os políticos. Assista o vídeo a seguir. O deputado federal Ronaldo Caiado, que é médico, critica a proposta, que, segundo ele, é mais um golpe do governo federal. Montagem. Pessoal dos mídia. Verificam o valor de uma história, selecionando as mais especiais, interessantes ou importantes. De forma fictícia, vejamos um exemplo no vídeo a seguir. Peixe de esqueleto cartilaginoso, vulgarmente chamado de tubarão. E por que o senhor usou uma foto de enciclopédia para ilustrar uma matéria de capa da Trombeta? Porque o senhor, que é o fotógrafo oficial da Trombeta, não conseguiu uma foto do bicho. Talvez eu não tenha conseguido porque esse tubarão aqui não existe. Claro que existe. Eu que inventei. Tudo o que acontece no mundo de hoje depende da exposição e omissão de fatos de interesse da população. Centro de Mídia Independente. Acontecimentos públicos. A forma como as ocorrências chegam ao acontecimento público depende do trabalho de promoção. Acontecimentos de rotina. Como acontecem os acontecimentos de rotina? Os assessores, promotores ou agentes, como são chamados por Mallott e Lester, são responsáveis pela promoção de uma ocorrência, buscando sua transformação em acontecimento e, a partir dele, em notícia, conseguindo a atenção dos consumidores de notícia. Os executores ou happenings. Os responsáveis pela execução de uma ocorrência, em grande maioria, são idênticos aos promotores do acontecimento. Assessores de comunicação, Dilma Rousseff. Se um dado promotor é ou não o mesmo que o executor, pode ser difícil de determinar em alguns casos. Acesso habitual. Existe quando um indivíduo ou grupo que está tão bem localizado que as suas próprias necessidades de acontecimento coincidem com o trabalho dos jornalistas. O acesso habitual está geralmente entre os ricos, os ocupantes de altos cargos ou com fontes institucionais de poder. Acesso. Acesso disruptivo. Notícias que entram em conflito com o processo jornalístico, gerando surpresa, choque e agitação. São acontecimentos anti-rotina, como, por exemplo, protestos de estudantes. O protesto era contra os 20 centavos de aumento na passagem dos ônibus. Lá vão os gêmeos e os estudantes para a manifestação no centro de Niterói. A caminho da história, gerações mudaram o país. O Brasil já não é mais o mesmo daqueles jovens que pediam a saída do presidente da República julgado pelo Congresso, até que veio o impeachment do presidente Collor. Acesso direto é reservado aos próprios jornalistas quando escolhem as reportagens que vão realizar. Exemplo, desenterrar notícias. Acidente. Atividade intencional que se choca com os happenings imprevistos e causa uma quebra de ordem habitual. Como exemplo, temos o acidente do voo da Gol 1907.
O aeroporto de Matupá, em Mato Grosso, informou há pouco que o Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecido desde o final da tarde de ontem, foi localizado próximo à aldeia indígena de Capoto e Metotiri, no Alto Xingu. A FAB também confirma a identificação visual dos destroços da aeronave a 200 metros da cidade de Peixoto Azevedo, em Mato Grosso. Escândalo. Acidentes e acontecimentos de rotina geram escândalos. Como, por exemplo, o vídeo do escândalo do Mensalão. Ocorrência que se torna num acontecimento através da atividade intencional de indivíduos e não partilham as estratégias de produção do acontecimento dos executores da ocorrência. Um homem denunciado no escândalo do Mensalão foi preso hoje quando voltava do exterior com dinheiro não declarado. Era o equivalente a mais de R$1 milhão em euros, escondidos na cueca, nas meias e numa mala de mão. Um escândalo exige a cooperação voluntária de pelo menos uma das partes com poder e legitimidade da sua experiência em primeira mão, testemunha ocular, ou da sua posição social. Vejamos a classificação dos acontecimentos. O acontecimento, quando realizado intencionalmente, promovido pelo executor, é uma rotina. Quando promovido pelo informador, é um escândalo. Já um acontecimento realizado involuntariamente, promovido pelo executor, serendipity. Quando promovido pelo informador, acidente. Serendipity. Talento para fazer descobertas por acaso involuntariamente. Tem características tanto de acontecimento de acidente como rotina. Exemplos de acontecimentos como esse são difíceis de aparecer. Os heróis autoproclamados são o tipo de acontecimento menos útil. A seguir, o vídeo da mulher que encontrou dinheiro na rodoviária e devolveu ao seu dono. E olha só essa história. Uma funcionária da rodoviária de Vitória, no Espírito Santo, deu um exemplo de honestidade. Fez o que muita gente, Roberta, nem cogitaria fazer. Pois é, dignidade. Mas, felizmente, tem muita gente boa por aí também. Ela achou uma bolsa com R$100 mil e devolveu à dona.